No vídeo de hoje eu vou falar com você as principais ideias desse livro aqui, ó, Hábitos Atômicos, do autor James Clear, e te mostrar como pequenas mudanças podem trazer grandes resultados na sua vida. Fala, my friend! Seja muito bem-vindo ao canal Lucas Pereira Educação Financeira. Se você não me conhece, eu sou o Lucas e aqui no canal eu te ensino educação financeira, como poupar, guardar dinheiro, investir, tudo isso de forma muito simples. Se você é novo no canal, não te convido a se inscrever agora, que eu quero que você assista esse vídeo até o final. E se ao longo desse vídeo você aprender alguma coisa, gostar desse conteúdo, aí sim eu quero que você deixe seu joinha, se inscreva no canal e não perde nenhum conteúdo que eu trago aqui 2 vezes na semana. O ser humano, ele tem uma tendência de dar mais valor a ações massivas, intensas, grandes ações, do que aquelas ações menores, ações que não causam um impacto tão grande, mas são realizadas constantemente. Um exemplo bem claro disso são as viradas de ano, O que acontece no ano novo? Você vai lá e promete, porque ano que vem eu vou emagrecer, eu vou ganhar dinheiro, eu vou trabalhar mais, eu vou ler mais. Então você traça metas, que vão exigir muito esforço, muita energia e muito tempo, Então são metas extravagantes, são metas muito fortes. E é muito fácil que você realize essas promessas em um momento de alvoroço, de expectativa, como é o momento de ano novo, Tá todo mundo ali feliz, todo mundo empolgado, então é muito fácil que você programe, crie essas metas mais extravagantes. E é justamente por isso que grande parte dessas metas, elas não duram até o segundo mês do ano. Então, por exemplo, você fala assim, porque ano que vem eu vou fazer exercício 5 vezes na semana, 1, 2 horas no dia, porque eu quero emagrecer e não sei o que lá, não sei o que lá. É impossível que isso ocorra? Não, não é impossível, mas a grande maioria da população não vai fazer isso, Existe uma minoria que vai conseguir, que vai desprender esforço, que vai correr atrás, independente de estar gastando tempo, energia, vai se esforçar e vai fazer isso. Mas estatisticamente falando, uma minoria da população vai fazer. Sendo assim, o que seria mais produtivo? Seria mais interessante se ao invés de falar, não, eu vou partir pro extremo, vai ser 1, 2 horas, 5 dias na semana, 6, 7 dias, por que você não começa por metas sutis e que são fáceis de ser alcançadas? E assim, com ações pequenas, ações sutis no seu dia a dia, você vai conseguir alcançar grandes resultados. Então, qual que é o objetivo aqui? O objetivo é você transformar aquela ação que é maçante naquele primeiro momento em um hábito. Então, para quem não treina, treinar é maçante. É difícil, é um esforço. Então, para isso, é necessário constância, Não adianta você pegar e falar assim, vou 5 dias. Aí vai na segunda, falta na terça, vai na quarta, falta na quinta, falta na sexta, vai no sábado. Não, isso não adianta. Você precisa constância para que esse esforço, esse querer, essa sua nova ação se transforme em um hábito através da consistência das suas ações, do seu dia a dia se mantendo firme naquele propósito. Então, como eu disse para você anteriormente, a primeira ação ela tem que ser pequena, Ela não tem que depender muito esforço, muito tempo, muita dedicação e muito trabalho de você. Não, tem que ser uma ação fácil de ser realizada. Vamos sair desse exemplo da academia e vamos migrar para outro exemplo. Imagina que você quer ler um livro, só que você nunca foi um bom leitor, Você nunca conseguiu ler um livro inteiro. Então você vai pegar e falar assim, não, eu vou começar a ler livro ano que vem e vai pegar um livro aqui na hora, assim, 200 páginas num dia? Não. Você vai ficar cansado, você vai se desgastar e quando chegar amanhã você vai falar assim, nossa, eu já li tanto ontem, preciso ler hoje mesmo? Então não vai te motivar. Então você tem que fazer uma coisa que seja fácil. Então o que você pode fazer, por exemplo? Você pode pegar, abrir o livro e ler simplesmente uma página. Lucas, mas nossa, eu vou ler uma página todo santo dia. Beleza, se uma página é muito para você, começa a ler um parágrafo. Olha, eu tenho certeza que até para a pessoa mais ocupada, que tem um dia impossível, um dia muito corrido, ler um parágrafo
é uma coisa plausível, é uma coisa factível e fácil de ser feita. Então aí começa, você vai ler um parágrafo todo dia, e aí vai chegar um momento que você já vai ter aquele hábito. Aí o que você vai fazer? Vai começar a ler 2, aí 2 vai estar fácil, vai estar rápido, você gosta, você quer ler mais, porque para você já não vai ser mais suficiente, você vai ler, pô, li um parágrafo, não sei o que está acontecendo, eu quero saber mais. Então você vai lá e lê 2, dali um tempo você já vai estar lendo uma página, 2, 10 páginas no dia, e assim você criou o seu hábito de leitura. Então, como eu disse, é uma coisa que você vai criando gradativamente, degrau por degrau, através da sua consistência. Reflete aqui comigo. Quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa porque aquilo ia desprender muito esforço de você, né? Você ia ter que desprender muito esforço para realizar aquela ação. Você falou, eu vou ter que fazer, nossa, tal, então não vai estar legal porque eu não tô com tempo. E aí o que você fez? Você deixa ela de lado. E pior ainda, vamos continuar nesse exemplo aqui. Quantas vezes você deixou de realizar essa ação, chegou lá na frente, você olhou para trás e falou, nossa, imagina se eu tivesse feito, se eu tivesse começado, se eu tivesse persistido, como será que eu estaria hoje? Quantas vezes isso não aconteceu? Reflete aí, para e pensa um pouquinho nisso. Assim, dar o primeiro passo é fundamental nessa caminhada que você vai ter. E aos poucos você vai evoluindo e até que você chega na parte mais difícil, que é aquela que parece que você estagnou. Então você não está tendo mais resultado, né? Você não está mais emagrecendo, não consegue ler mais do que você já lê, não consegue ganhar mais massa muscular, não consegue tirar uma nota melhor. E esse momento de dificuldade é o momento onde o autor aqui do livro chama de vale do desapontamento, que é onde você não consegue ter mais resultado e você começa a ficar frustrado, começa a ficar desanimado. Mas o que você tem que entender? Que esse processo de criação de hábitos, ele não é uma linha linear, como você pode observar nessa figura aqui. Não, ele não é uma coisa constante. Você vai tentar, vai falhar, vai aprender, vai tentar de outra forma, se falhar de novo, vai tentar de outra. Então você tem que persistir, tem que ir tentando técnicas alternativas que podem te trazer um resultado. E com o tempo, você vai aprendendo, né? O seu cérebro vai aprendendo e as ações que trazem resultados, elas permanecem, seu cérebro continua utilizando elas, enquanto as que não trazem, elas vão sendo descartadas. Então é tudo uma questão de reforço positivo também, né? Você aprende com as suas falhas e continua crescendo. Outro ponto muito importante trazido aqui no livro pelo autor James Clear são os passos que nos levam a realizar um hábito, né? Sendo eles estímulo, desejo, resposta e recompensa. O estímulo é aquilo que te motiva, né? Que chama a sua atenção, que liga aquele plim na sua cabeça, né? No seu cérebro. Então, como um exemplo de estímulo, nós temos a notificação do celular. Então você tá lá, imagina que você tá lendo o seu livro e de repente, plim, né, sai aquele barulhinho de notificação no seu celular. Aquilo lá você recebeu um estímulo. O desejo é a força que te leva a praticar uma ação. Então nesse exemplo aqui, por exemplo, teve um estímulo que foi o som da notificação. Qual que é o seu desejo? O seu desejo é matar a sua curiosidade e saber o que foi aquela notificação. A resposta vai ser a execução da ação, né? A execução do hábito. Então teve o estímulo que foi a notificação, teve o desejo que foi a curiosidade, né? Querer saber o que é a notificação, a resposta sua que vai ser pegar o celular e entender o que está acontecendo. Se é Instagram, se é TikTok, se é WhatsApp, né? O que quer que seja é a resposta, né? Pegar o celular como uma ação. E a recompensa vai ser você matar a sua curiosidade. Então nesses 4 passos você criou um hábito. O seu cérebro, ele quer que os seus desejos sejam saciados. Então ele acaba sendo um imã de recompensas instantâneas. E para isso, ele memoriza todos os passos necessários para estar realizando um hábito. Então, como no exemplo anterior que eu falei para você do celular e da leitura do celular. Quando você recebe a notificação do celular, você já tem o hábito de parar, pegar ele e olhar, tá, é isso aqui. É um hábito. Notificou, você pega para ver o que acontece. E é um hábito tão forte que isso é automático, né? Você sabe que chegou a notificação, você simplesmente pega. Você nem pensa para fazer isso. É um hábito tão automático. Você consegue entender isso? E na minha opinião, esse hábito de ter esse desespero, essa ânsia, né, pelo celular, é um hábito extremamente
extremamente ruim, né? Porque te torna dependente do seu celular, dependente das notificações, de saber o que está acontecendo no TikTok, Instagram. Então, nesse sentido, como você pode criar bons hábitos e deixar de lado os hábitos ruins que você tem, como esse hábito aqui? E para isso, o autor nos traz as 4 leis das mudanças de comportamento. Em resumo, para criar um hábito, você precisa de 4 passos. O primeiro é tornar ele claro, o segundo é tornar ele atraente, o terceiro é tornar ele fácil e o quarto é tornar ele satisfatório. E para quebrar um hábito, né, você tem que seguir o caminho contrário. Primeiro, você tem que tornar ele invisível. Segundo, você tem que tornar ele desinteressante. Terceiro, você tem que tornar ele difícil. E quarto, você tem que tornar ele insatisfatório. Então vamos lá para a questão de criar hábitos, né? A primeira lei: torne-o claro, né? Teve um exemplo que ele traz aqui no livro de uma médica que ela queria que os clientes, né, que os pacientes dos hospitais que ela trabalhava fossem mais saudáveis. E nessa questão de saúde, o que ela queria? Ela queria que as pessoas trocassem a Coca-Cola, né, os refrigerantes em geral, por água. E aí, para isso, o que ele ia fazer? Ele ia sair de paciente em paciente, cuidador em cuidador, falando: olha, refrigerante faz mal, água é mais saudável. Todo mundo já sabe disso. Eles não precisam que ela vá lá e fale isso para eles. Ao invés de fazer isso, então, e fazer todo esse esforço em vão, o que ela fez? Ela alterou o layout da cantina. Então, antes, quando as pessoas iam no caixa, tinha uma máquina de refrigerante, de água, né, suco, aquelas máquinas de bebida, e a grande maioria da máquina era de refrigerante, né? O que ela fez? Ela alterou, ela deixou muito mais água à vista do que os refrigerantes. Então ela deixou as águas primeiro e do lado ela colocou os refrigerantes. E dentro de 3 meses, as vendas de água subiram 25% em comparação com as revendas de refrigerante que caíram 11%. Então, isso é um exemplo de como tornar um hábito claro. Se você quer tomar mais água, deixe a água à vista. Torne ela clara para você, torne ela visível, fácil de ser enxergada. Então, a pessoa chegava no caixa, olhava para o lado e via uma água. Ela está no hospital, sabe que a água é mais saudável, o que ela faz? Opta por pegar uma água. Então, aquilo lá está muito claro. A segunda lei, né? Torne-o atraente. A grande maioria das coisas que nós gostamos de fazer é por causa da dopamina, né? A dopamina é aquele hormônio da alegria, da satisfação, do prazer. Então, quando você faz algo e você tem aquele efeito da dopamina, você sente prazer, sente satisfação. Então, você vai querer fazer de novo porque você teve aquela liberação de dopamina no seu organismo. Tanto que a maioria das pessoas, né, elas não são viciadas em uma coisa, né? Elas são viciadas, eu sou viciado em Coca-Cola. Não, elas são viciadas na sensação de dopamina, né? Aquela sensação de prazer que elas sentem quando elas tomam Coca-Cola, né? Tanto que toma uma coquinha, entendeu? Então é aquela satisfação que a pessoa sente. Então, por exemplo, um cara, ele tinha comprado uma bicicleta ergométrica, mas ele não conseguia sentar naquela bicicleta e fazer, né, constantemente aqueles exercícios, mas ele era apaixonado em Netflix. Então, o que ele fez? Ele linkou a energia da televisão que ele assistia Netflix na bicicleta ergométrica. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pedalar numa determinada velocidade para passar a série que ele queria assistir. Então o que ele fez? Ele tornou prazeroso pedalar, porque se ele pedalasse, ele poderia fazer aquilo que ele gosta, que é assistir as séries que ele tem. Então pedalar se tornou atraente porque se tornou sinônimo de assistir as séries, entendeu? Ele tornou um esforço que ele precisava fazer em uma coisa atraente. Vamos partir para um exemplo para você, né? Vamos fazer um teste. Imagina que se você é esse tipo de pessoa, né? Você tem que lavar a louça, mas você odeia lavar louça, a louça sempre fica acumulando na sua casa. Coloca uma restrição, coloca que você só vai ouvir aquele seu podcast favorito, aquela sua música, aquela sua playlist favorita quando você estiver lavando louça. Então, ao longo do tempo, né, sempre que você for lavar louça, você vai reproduzir a sua playlist. Acabou de lavar louça, você pausa e não escuta mais. Com o passar do tempo, lavar a louça, que era uma coisa que antes era penosa, era difícil, era sofrida para você, vai se tornar uma coisa prazerosa também, porque vai se tornar sinônimo de você fazer algo que você gosta, que é ouvir a sua playlist favorita. Terceira lei, torne-o
fácil, né? A grande razão por trás de você ficar aí perdendo horas em Reels, em TikTok, em Shorts, é porque é muito mais fácil. Imagina se você tivesse que estudar ou trabalhar, aprender uma língua nova, toda a energia, a dificuldade que você teria em fazer isso, né? Em aprender isso. E o nosso cérebro também é uma máquina que é feita para poupar energia para quando é necessário. Então o que acontece? O seu cérebro, ele vai tentar conseguir tudo o que ele quer da maneira mais fácil possível. Por isso você tem que jogar o jogo dele. E você tem que tornar fácil as coisas que você precisa fazer e difícil as coisas que você precisa evitar, né? Você tem que fazer isso. Quer um exemplo? Imagina que você quer parar de jogar videogame, tá jogando muito videogame. O que você faz? Vai lá. Toda vez que você jogar e parar, você vai ter que desinstalar, montar ele na caixa dele e guardar dentro do guarda-roupa. Então o que você vai fazer? Na próxima vez que você tiver que jogar, você vai ter que tirar, tirar ele da caixa, instalar, dar play, e aí parou, guarda de novo no mesmo esquema. O que acontece? Parece uma tarefa simples, só que para você desmontar, tirar o cabo, tirar a pilha, guardar na caixa, guardar tudo certinho para não quebrar nada, guardar no guarda-roupa, isso requer um esforço. E ao longo do tempo, e aí vai chegar um dia e você fala assim, vou chegar em casa hoje jogar um videogame. E você chega em casa, vê que tá desmontado, tá guardado, o que você pensa? Pô, tem que montar esse videogame aqui? Acho que não, né? E aí você pega e vai fazer outra coisa. Da mesma forma, quer parar de assistir tanta televisão? Pega o controle, desligou, tira a pilha, guarda a pilha no seu quarto, pega o controle, guarda o controle numa gaveta de outro cômodo. Com o passar do tempo, ficar fazendo esse vem e vai se torna cansativo. E aí você não vai querer fazer isso toda vez que você for assistir televisão. Logo, você vai deixar de assistir televisão. Se você quer comer coisas mais saudáveis, né, quer se alimentar de forma mais saudável, coloca coisas saudáveis na sua geladeira, né, no seu armário de fácil acesso. Da próxima vez que você abrir a geladeira e só tiver coisa saudável ali, a chance de você sair da sua casa para ir no mercadinho comprar aquela porcaria, né, aquele refrigerante, aquele salgadinho, o que for, é muito menor. Por quê? Porque vai requerer mais esforço. Então esse é o ponto, né? Você tem que tornar fácil o que você quer fazer, que é se alimentar saudável, e difícil, né? Por exemplo, comer uma porcaria. Por quê? Porque requer mais esforço e, como eu disse, o seu cérebro vai optar pela coisa mais fácil. E a quarta lei, torne-o satisfatório. Essa é a questão mais difícil na hora de criar um bom hábito e deixar de praticar um hábito ruim. Porque, por exemplo, imagina um sorvete. O prazer que você sente, a satisfação que você sente quando você come um sorvete, com certeza é muito maior do que quando você come uma banana. Então, simplesmente cortar tudo de uma vez vai ser muito difícil, né? Você querer fazer essa mudança drástica de uma vez só é impossível. Por isso, a questão são os hábitos serem alterados aos poucos. Como o próprio nome do livro já disse, né? Hábitos atômicos, né? A gente pensa em átomos, aquela microestrutura, né? Menor que uma célula, impossível de ser vista a olho nu. Então são hábitos, micro hábitos, pequenos hábitos que aos poucos, né? Quando encaixados da maneira correta, eles vão ter um impacto significativo na sua vida. Assim sendo, o foco tem que ser o longo prazo, mas você também tem que instalar, né, colocar no meio desse longo prazo prazeres momentâneos para que você se sinta revigorado, se sinta satisfeito e consiga sim levar esses hábitos mais saudáveis para frente, né, para o seu futuro. Não queira fazer tudo de uma vez, beleza? Então esse foi o resumo do livro de hoje, como eu disse, Hábitos Atômicos, uma leitura muito interessante, dessa que são algumas marcações que eu fiz aqui no livro, porque eu vou querer ler de novo. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, leia esse livro porque ele é incrível e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau!